Olá, meus caros alunos, seja bem-vindo a mais uma aula, hein? Olha, eu estou muito animado para esta aula de hoje. Por quê? Porque na aula passada nós começamos a falar sobre as aparentes contradições e falamos ali do livro de Gênesis. E se você pensa que agora vai ser diferente, está enganado. Nós vamos continuar falando de algumas aparentes contradições do Antigo Testamento. Agora, a partir das outras aulas, nós vamos entrar para o Novo Testamento, certo? Só que eu quero que você preste bastante atenção, porque eu não vou dar aquela riqueza de informações aqui, uma vez que você já está bem por dentro aí do que é hermenêutica. Eu vou deixar a sua mente fluir, só que eu vou te dar algumas ideias, alguns nortes para que você possa ir muito além da interpretação, do entendimento. Tá? A minha intenção aqui não é te dar tudo mastigado, mas é te dar aí o caminho, tá bom? Então, vai ter texto que eu vou só te mostrar, às vezes vou te dar algum assim, um porquê é uma aparente contradição, mas eu vou deixar você fluir dizendo assim, não, esse aqui de fato é uma aparente contradição, porque esse texto aqui está na cara, isso, entendeu? Então, esta aula nossa promete muita coisa. Na aula anterior eu estava cansado, com sono, pensa na fadiga. Mas é que eu estou muito animado para falar com vocês sobre este assunto, viu? Então, sabe aquela nossa velha frase? Sim, pega o seu caderno, pegue a sua caneta e vamos anotar, porque tem muita coisa boa aqui. Só para você ter uma ideia, para nós começarmos aqui assim meio quente, a Bíblia já foi comprovada que 98% do que está escrito nela, de fato é como está nos originais. Entretanto, 2% do que está, não se pode dizer que é exatamente daquele jeito que estava. Inclusive, vou até colocar para você aqui um pedacinho, um trechozinho de uma referência nossa hoje no Brasil, que é o pastor Rodrigo Silva, falando sobre esse assunto. Vai ser rápido, só para você ver aí o porquê eles mudaram essa questão. Vamos lá, veja. 1 ou 2% de textos que nós não temos certeza como era o original, mas são textos que não atrapalham. Vou dar um exemplo aqui. Em Apocalipse diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Certo. Ocorre que no grego existe a palavra istolê para vestidura. Istolê. A palavra para mandamento é entolê. Veja, entolê, estolê. Mandamento, veste. São palavras muito parecidas. Certo. Algum copista cometeu um erro e trocou uma palavra pela outra. De modo que hoje eu não sei afirmar se o correto é bem-aventurados os que guardam seus mandamentos ou bem-aventurados os que lavam suas vestiduras. Certo. Nós não sabemos como era o original desse texto, mas convenhamos, seja qual deles for, ambos estão verdadeiros. Exato. Você entendeu aí? E não é somente nesse texto, igual ele mostrou. Existe também na questão de camelo. A palavra quimelo e camelo tem uma aparência, uma letra faz todo sentido. Então alguém confundiu, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, ou alguém confundiu uma corda grossa. Não se sabe bem por certo se de fato era um camelo que estava ali no texto, se o autor, se o escritor está de fato falando de um camelo ou de uma corda grossa. Por quê? Porque uma letra faz todo sentido. É por isso que é muito importante você conhecer dos textos originais, entender-se um pouco do hebraico, do grego. Entendeu? Então, nós vamos agora para a aula. Eu espero que você entenda, porque nós ainda não vamos entrar no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Eu só estou te dando alguns exemplos para você entender. No entanto, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque isso aqui pode mudar a história das suas pregações, da sua vida, da sua forma de ver a Bíblia. Agora, entenda, a Bíblia não perde a sua credibilidade por causa disso, tá? Que isso fique bem claro, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso slide, porque tem muita coisa boa para nós estudarmos. Aqui está o nosso slide, vamos lá. A escola você já conhece, é a escola Transformados pelo Poder da Palavra. Transformação mesmo, hein? Transformação geral. E vamos lá. Eu não vou explicar para você as imagens aqui, porque você já conhece muito bem, já sabe que o nosso slogan é riquíssimo em significados, né? Então vamos para a aula. As aparentes contradições da Bíblia, ó. Contradições na Bíblia. Isso aqui você já ouviu na aula anterior, né? Pois bem, então o nosso texto de hoje está aqui no livro de Êxodo. Como é que se fala o nome de Êxodo em hebraico? Shemot. Shemot, quer dizer os nomes. Aí nós colocamos aqui, ó, proibição da mentira. Êxodo 20, versículo 16. Aí aqui, Deus permite a mentira?
1 Reis, capítulo 22, versículo 22. Isso é um problema sério, né? Vamos lá. Outra questão. Deus tem dedo? Então vamos tratar aqui primeiro da questão lá de cima, né? Proibição da mentira. Gente, eu não vou comentar muito sobre esse texto, mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você pegar o texto das Hebreias, você vai entender que havia ali a questão. Você vai ver que as Hebreias mentiram e foram abençoadas. Mas na verdade elas não foram abençoadas porque mentiram. Elas foram abençoadas porque elas favoreceram, porque elas honraram a Deus com a sua obediência. Porque importa obedecer a Deus do que ao homem, tá? Leia comigo esse texto de 1 Reis, capítulo 22, versículo 22. Nós vamos pegar aqui a Bíblia NVI, que é para você entender, tá? Aqui, ó. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 22, tem algo muito, mas é muito forte mesmo esse texto. Diz assim, ó. De que maneira? Vamos pegar o contexto, versículo 21. Até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Aí ele coloca, de que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo? Vá e o engane. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Você vai observar aqui que quem mentiu não foi Deus, então Deus não mente. Tá? Você vai observar que Deus estava aqui. Você vai observar que por trás desse texto aqui tem um trabalhar de Deus, tem um agir de Deus, certo? Então, você vai ver que aquela frase que diz assim, os fins justificam os meios, é como se ela estivesse em prática aqui. Tá? Eu não vou entrar em riqueza de detalhe porque eu vou deixar você pesquisar, eu te aconselho a estudar sobre isso, tá? Eu vou colocar aqui para você, abaixo dessa aula, um PDF que vai explicar para você esse detalhe aqui, a qual eu vou evitar comentar ele, tá? Porque o texto em si traz uma profundidade grande. E se eu for falar detalhes por detalhes, nós vamos gravar umas 3, 4 aulas que não é a intenção. Eu falo muito, você já viu, né? Então eu vou te dar um PDF, um livro. Eu te mostrei o livro na aula anterior. Agora eu vou te dar ele para tu baixar aqui. Se você quiser comprar ele, fique à vontade. Mas se você quiser imprimi-lo ou imprimir, só baixar. Eu vou colocar para você aqui, tá? Na verdade eu vou tentar, não sei se a plataforma vai aceitar porque ele é grande, mas eu vou fazer o teste, depois você confere embaixo e vê se está disponível para você baixar, tá? Manual Popular de Enigmas e Dúvidas da Bíblia. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Deus tinha um trabalhar por trás de tudo isso aqui. Não é que Deus estava mentindo por prazer, ou que Deus mandou os profetas mentir, não é nada disso. Ou que coisas do gênero, tá? Então essa questão aqui eu vou deixar você pesquisar, vou te dar o conteúdo para pesquisar aqui embaixo, tá? Se eu não conseguir colocar o livro todo para você, pelo menos essa questão para você ler e pesquisar, eu vou deixar para você, tá? Vamos partir para o próximo texto aqui. Olha aí, ó. Êxodo 31, versículo 18 diz assim, ó. Deus tem dedo? Olha o problema. Este versículo diz que as tábuas dos 10 mandamentos foram escritas pelo dedo de Deus. Mas a Bíblia diz também, com firmeza, que Deus é Espírito. Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 4 diz, o que é Espírito não tem carne nem osso. Como então pode Deus ter dedo? E é algo interessante, como se dedo fosse apenas algo de quem tem carne e osso, né? É interessante isso. A pergunta é como se não existisse alma que tivesse, né, dedo e tal. Mas vamos lá. O que nós precisamos interpretar aqui no literal. Então vamos lá. Olha a solução. No sentido literal, Deus não tem dedo. A expressão dedo de Deus é uma figura de linguagem que indica o envolvimento direto de Deus na produção dos 10 mandamentos. Essa figura é chamada de, ó o nome, antropomorfismo, tá? Que significa fala de Deus com termos humanos. É como se fosse uma fala de Deus em termos humanos. É como se eu pegasse as palavras de Deus e transformasse nas mesmas palavras para alguém entender. Entendeu? Exatamente isso que foi aconteceu na Bíblia. Você conseguiu compreender? Então não é que Deus tenha dedo, mão, coração. Isso aqui é uma figura de linguagem. É uma das próximas aulas que você vai ter, que vai falar tudo sobre isso, sobre símbolo, sobre tipo, sobre figura de linguagem. Só que aqui você já está sabendo o que é uma figura de linguagem, tá? Eu já estou apresentando para você aqui sobre essa questão.
Aí nós continuamos aqui, ó. A Bíblia usa muitas figuras de linguagem ao referir-se a Deus, inclusive braço, asas, olhos, as costas de Deus, a face de Deus, né? Então são figuras de linguagem. Não é que há uma contradição aqui. São figuras de linguagem, inclusive para interpretar a Bíblia é utilizado essas figuras. Tudo bem? Então vamos para o próximo slide. Eu vou ser bem assim, sabe? Eu vou resumir bastante o que eu tenho que falar aqui, então, porque nós temos muita coisa para estudar. Devido a nós ter muita coisa para falar nessa aula, eu não vou estender os comentários não, tá? Vou ser bastante breve. Então, Levítico capítulo 23, versículo 32 diz assim, ó: a festa era realizada no nono ou no 10º dia. E aí, qual é o problema? O problema é esse aqui, ó. De acordo com este versículo, o jejum associado com o dia da expiação, esse dia da expiação aqui é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, tá? Deveria começar aos 9 do mês. Mas anteriormente, em Levítico 16, 29, é dito que deveria começar a jejuar ao 10º dia do mês, tá? Você lê um texto assim e você fala, meu Deus, como assim? Aqui diz uma coisa, no outro diz outra. É preciso fazer uma pesquisa, uma análise do contexto. O que o contexto tem a nos dizer, a nos falar? Professor, o que é contexto? Contexto é tudo aquilo que vem antes e que vem depois. O contexto, gente, ele pode estar relacionado ao próprio capítulo que você está lendo, tipo, versículo. Você está lendo o versículo 27? Pode ser, então, o contexto do versículo 26 ou o posterior, que é o 28. Ou também pode estar no próprio capítulo. Você está lendo o capítulo 23? Pode ser o capítulo 22 ou 24. O contexto também ele pode estar até mesmo relacionado a um livro anterior ou um livro posterior. Você vai procurar o que você vai procurar referente ao contexto é aquilo que vai bater com o texto que você está lendo. É outro texto que fala sobre o mesmo texto que você está lendo, sobre o mesmo assunto, sobre a mesma visão, tá bom? Então, vamos ver aqui como resolver o problema. Esse jejum começa no 9º dia e prosseguia até o 10º dia. Confere aí, quando você vê esse CF aqui, quer dizer confere. Em Levítico, capítulo 22, versículo 27. Por isso era apropriado falar dele como acontecimento nesses 2 dias. Poderia ser tanto no 9º como no 10º. Não teria problema algum, porque acontecia tanto em um quanto no outro. Aí veja, há muitos outros casos semelhantes na Bíblia. Por exemplo, de igual modo, a festa era feita tanto em 7 dias, em Êxodo capítulo 12, versículo 15, como em 6 dias. Em Deuteronômio 16, 8. Deus terminou o seu trabalho no 7º dia. Agora, entenda, Deus terminou o seu trabalho em 7 dias, mas ele descansou no 7º. Ele não terminou o seu trabalho no 6º, ele terminou no 7º. Tá? Contudo, fez em 6 dias. Ainda passados 8 dias, significa no domingo seguinte. Então, observe, olha só, Deus fez todas as coisas em 6 dias. Entretanto, ele só acabou o seu trabalho, só terminou o seu trabalho no 7º. Porque no 7º dia Deus também trabalhou. Ele trabalhou com o quê? Ele trabalhou no processo da santificação do trabalho que ele fez em 6 dias. Tá? Que é outra questão a ser trabalhada aqui. Então, eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, leia de novo o seu slide. Volta um pouquinho aí para você entender. Tá? Então, não há contradição aqui. Não há contradição. Tá bom? Próximo slide. Nesse novo slide aqui, nós podemos ver o seguinte, olha. Número capítulo 25, verso 9, parece contradizer 1 Coríntios 10, 8. Olha só, quantos morreram afinal de contas? Foram 24 mil ou 23 mil? 24 mil ou 23 mil? Quando você lê aqui número 25, 9, diz assim, ó, e os que morreram daquela praga foram 24 mil. Mas quando você lê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8, está escrito assim, ó, nem comentamos fornicação, como alguns deles cometeram e caíram em um dia. Ó, presta atenção que o texto diz, esses detalhes do texto é interessante, eles não estão por acaso, ó, caíram em um dia, 23 mil.
Só que em nenhum momento você vai ver que o escritor está dizendo que em um único dia, ou que foi só um dia, só morreu naquele dia. Ele está dizendo que em um dia, 23 morreram. Para você entender melhor, vamos ver o próximo slide para você entender melhor, beleza? Olha só. Temos ali o professor com quadro explicando, né? Olha a resposta. Essa diferença pode ser devido ao fato de que, em Coríntios, Paulo está se referindo apenas aos que morreram em um só dia, ao passo que em número está mencionando o número completo de pessoas que morreram com aquela praga. Então, esse acontecimento aqui, ele não é só aqui. Essa questão aqui não se repete só aqui. Em toda a Bíblia você vai ver isso, porque é os detalhes. Paulo está falando que morreu em um só dia, mas Números está falando do valor total. É como se fosse aquela questão lá do Novo Testamento, que nós vamos passar por ela, sobre o homem que foi curado. Diz que um homem foi curado de cegueira e tal. Já um evangelista diz que foi um, o outro diz que foi 2. Há alguma contradição nisso? Claro que não. Por quê? Porque onde há 2, há 1. A questão é que um evangelista ele quis falar somente de 1, enquanto o outro quis falar de 2. É a mesma coisa que Paulo só quis se referir a um dia, 23. É como se fosse uma estratégia, enquanto o livro de Números quis falar na plenitude, na completude, né? Entendeu? É como se o cara falasse assim, ó, é como você quer assombrar alguém, rapaz, teve uma guerra lá, em tal lugar, em um só dia, morreu 23 mil pessoas. Logicamente, que quem te ouve vai pensar, poxa, assim, em um só dia morreu isso, imagina em 2 dias, 3 dias. É como se Paulo quisesse dar aquela impressão assim, sabe? Para quem está ouvindo ele, para entender de tão grave era o assunto que ele estava falando. Mas quanto na verdade, no outro dia, não morreu tantos, morreu menos, entendeu? Então não há contradição. Paulo está falando de um só dia, enquanto o número está falando de um número de 2 dias, tá bom? Vamos para o próximo slide? Beleza. Então tá aqui, ó. Ainda no livro de Números, nós já falamos de aparentes contradições em Êxodo, Gênesis também, agora já falamos de Levítico, agora estamos em Número, tá? Então, não vou falar de todos os livros, mas é só alguns detalhes. Mas é como eu te falei, naquele livro que eu te indiquei, ele fala de Gênesis e Apocalipse, todas as aparentes contradições, tá? Compre esse livro, leia, baixa, faça algo aí para você ter ele em mãos, tá? Número capítulo 11, verso 8, diz assim, ó. O maná tinha o sabor de bolos de mel ou de bolos amassados com azeite. Qual de fato era o sabor? Você fala assim, mas professor, isso aí é uma coisa assim, o que isso vai edificar na minha vida? O que isso vai mudar? Talvez não muda nada, mas existem pessoas que faz confusão por detalhes. Os críticos mesmo, eles tentam dizer que a Bíblia está errada com coisas, entendeu? Então vamos ver o problema aqui, olha só. É dito que o sabor do maná, o que é maná? A palavra maná é simplesmente o que é isso no hebraico. Maná significa o que é isso no hebraico, somente isso. Então veja bem, é dito que o sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite, em Número capítulo 11, verso 8. Mas no Êxodo capítulo 16, versículo 31, afirma que o maná era de sabor, do sabor como bolos de mel. E aí, como resolver essa questão? Tá aí a solução resolvida para você no texto abaixo. Olha só. Segundo a descrição, pode ser referente ao maná em seu estado natural. Qual é a segunda descrição? No caso aí, nós podemos ver Êxodo, né? Já a primeira, que no caso, o número aí citado, pode estar se referindo ao maná depois de cozido. Então, um pode estar se referindo ao maná cru e o outro cozido. Ou tipo, ele cru tem sabor de bolo de mel, ele cozido ele tem sabor de bolo amassado com azeite, entendeu? Então, o que muda aí? Então, assim, existe alguma contradição aqui? Não existe. A questão é que um texto, o escritor estava se referindo ao maná cru, o outro texto está falando ali do maná cozido. Então não há confusão nisso, não há contradição nisso, não há problema nisso. Mas observe-se que neste mesmo versículo é dito que o maná era moído em moinha e cozido em panela. Porém, mesmo considerando que as duas passagens estejam falando do maná na mesma condição, elas não são mutuamente exclusivas. Ou seja,
Embora esteja falando de maná, mas não está dizendo que o maná é um único estágio. Pode estar se referindo ao maná cozido e ao maná cru. Por que eu só está repetindo, professor? Porque eu quero que você entenda. Olha, pode parecer complicado. Se você não estiver conseguindo entender o que eu quero passar para você, se estiver difícil, pergunte lá no nosso grupo do WhatsApp, para eu melhor falar para você, explicar melhor para você. Se você tiver vergonha de estar interagindo no grupo, falando no grupo, leia o texto e passe a pensar e a refletir no texto, tá? Eu não vou perder muito tempo aqui, eu já te falei isso, né? Então vamos lá. Agora no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó: foi Deus ou Moisés que escolheu os juízes? Deus ou Moisés? Quem foi? Êxodo capítulo 18, versículo 25 declara: escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, capazes de todo Israel, e os atribuiu por cabeça sobre o povo. Entretanto, Moisés disse ao povo que escolhesse os juízes. Peraí, uma aparente contradição no próprio texto, no próprio versículo, nem é citação de outro autor, não é nem outro livro, é no próprio texto. É exatamente isso. Mas vamos ver aqui a observação ou a solução mostrada para nós entendermos esse texto. Olha aí. As duas opções são corretas. Nenhuma contradiz a outra, certo? Conforme é indicado 2 versículos depois, onde se lê que Moisés tomou os cabeças das tribos e os fez cabeça sobre eles. O povo tinha escolhido os que seriam os seus líderes, e Moisés os constituiu juiz. Assim é correto dizer que tanto Moisés quanto ao povo, como o povo, escolheram juízes. Por quê? O povo escolheu, certo? Mas quem deu a palavra final? Entendeu? É como se fosse assim, os deputados tivessem votado em uma lei, só que precisava ainda passar pela mão do Senado, e então pela mão do presidente. Entendeu? É a mesma coisa. Moisés, o povo escolheu seus líderes, mas quem deu o veredito final? Entendeu? Então, quem escolheu foi tanto o povo quanto Moisés, não há contradição nisso. Próximo texto. Juízes, isso aqui é muito interessante, tá? Juízes, capítulo 11, versículo 29 ao 40. Olha a questão. Como é que Deus poderia permitir que Jefté oferecesse a sua filha em holocausto? Como assim? Deus quer sacrifício de homem. Deus quer que homem mata homem, que homem mata a própria filha para sacrificar ele. Que Deus é esse? Lembrei da voz da verdade. Que Deus é esse? Que está por perto, né? Então, olha o problema aqui, olha o problema. Olha aí, presta atenção comigo, leia. Antes de sair para a batalha contra os filhos de Amon, Jefté fez um voto ao Senhor, através do qual ele oferecia a Deus em holocausto. A palavra holocausto em hebraico significa olá, tudo bem? Quem primeiro da porta de sua casa lhe saísse ao encontro, caso o Senhor lhe concedesse a vitória sobre os seus inimigos. Ponto. Quando Jefté retornou, a primeira pessoa que saiu ao seu encontro foi a sua filha. Agora, preste atenção numa coisa. Eu costumo dizer o seguinte: Jefté foi um homem que fez um voto desnecessário. Por quê? Porque a vitória já estava garantida. Deus já tinha garantido a vitória para ele. O que ele quer fazer no voto? É como se Deus tivesse usado um profeta para te dizer assim: filho, eu vou te curar. Filho, eu vou abrir a porta para ti. Filho, eu vou fazer milagre na tua vida. E aí você pegasse e falasse: Deus, se o Senhor me curar, eu vou dar para o Senhor isso ou aquilo. E você não faz, você está traindo maldição para a sua vida. Está saindo de uma e entrando em outra. Porque Deus já falou para você que vai te curar. Para que fazer esse voto? Entendeu? Deus já falou que vai te dar um milagre. Deus já falou que vai abrir a porta para você. Deus está falando com alguém aí, hein? Eu sinto que Deus está falando com alguém que está assistindo essa aula. Por que você está teimando? Comente aqui embaixo se Deus está falando aí com você. Porque eu tenho certeza que Deus está falando com alguém por meio dessa aula aqui. Eu não vejo o futuro, mas Deus vê. Então ele já sabia que você ia estar assistindo essa aula. Para que ficar teimando, insistindo? Fazer voto para quê? Se ele já falou que vai te abençoar, vai te dar vitória. Espere em Deus. É como aquele texto do salmista que o salmista diz assim: a minha alma espera em Deus, tá? Então observe aqui, ó. Tem uma grande pergunta na cabeça das pessoas que diz assim: Jefté sacrificou ou não sacrificou?
Bom, eu não quero entrar nesses méritos, eu não quero entrar nesses detalhes, mas eu posso entender que Jefté cumpriu o voto, porque eu interpretando o texto, ao pé da letra, o texto, a Bíblia que nós temos, essa Bíblia, eu já te falei que interpretando o texto que está aqui, eu não erro. Por quê? Porque eu estou interpretando o texto. Agora, quando eu vou para a crítica textual, aí que é outra coisa. Quando eu interpreto o texto no princípio, eu não erro, porque eu estou interpretando o texto que está escrito aqui. Agora, quando eu vou fazer uma leitura, uma pesquisa nos erros gramaticais, na crítica textual, aí eu posso dizer para você, não, eu não penso assim. Porque fazendo uma crítica textual eu entendo assim, certo? Mas com base nesse texto, entenda o que eu estou querendo dizer para você. Eu quero dizer que ele sacrificou a filha. Por quê? Porque o texto diz que ele fez assim. Ele cumpriu o voto. A grande questão não é se ele cumpriu o voto ou não, porque o texto já diz, ele cumpriu o voto. A grande questão é saber como ele cumpriu esse voto. Se foi matando a filha no holocausto, ou se foi sacrificando a virgindade da filha. Você entendeu? Concernente se ele fez ou não o voto, gente, isso aí é óbvio, o texto diz, e ele cumpriu o voto nela. Agora, como foi esse voto? O que ele ia fazer? Ele ia de fato matar fisicamente, né? Ou tipo, olha, o teu sonho de casar vai ter que morrer. Porque você sabe que quando se trata de morte, não está falando simplesmente de uma morte física, existe morte espiritual, existe morte de sonhos, existe vários tipos de morte, certo? Mas uma coisa é certa, a filha estava de acordo com o pai, que ela falou assim, cumpre em mim o voto. Mas a nossa aula já está um pouco grande e eu não quero ultrapassar os limites. Então assim, para ajudar você, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui abaixo um link para você poder ver um dos meus professores falando acerca deste assunto. Tem muitas coisas que os meus professores falam que eu não concordo com eles. Mas esse professor que eu vou colocar para você, ele é um professor que dá aula de hebraico, vive de dar aula de hebraico, já foi em Israel, ele conhece a questão. E você vai ver ele falando e tirar suas conclusões, tá? Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, quando os homens iam para a guerra, eu já refleti muito essa imagem desse jeito, eu quero passar para você como eu imaginava isso. Quando os homens iam para a guerra, se eles vencessem, eles iam cantando e com a bandeira erguida do país. Se eles perdessem, eles iam com a cabeça baixa, com a bandeira baixada. Porque já tinham perdido a guerra, muitos morreram na guerra. Então, quando Jefté vem se alegrando em tudo, olha o desespero. A alegria do povo se tornou o desespero de Jefté. Porque ele vem se alegrando, quando sai um encontro dele, sai a filha. Aí ele coloca a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, eu já chorei nesse texto. O que eu fiz? E a filha é tão inteligente que ela percebe que ele tinha feito um voto. Ela mesma diz, pai, o que foi? O senhor fez um voto? Cumpre em mim o voto. Aleluia. Rela bastúria. A obediência dessa filha é extraordinária. Nós precisamos ter filhos obedientes, filhos que se submetam. A obediência dessa menina me chama a atenção, mas eu vou pular porque não é sobre isso que eu quero falar, né? Nós estamos aqui apenas trabalhando algumas aparentes contradições. E todos esses textos são riquíssimos. Eu não estou querendo entrar em detalhe, porque se nós entrar em detalhe, nós vamos viajar em cada um deles. Por isso, entenda, eu estou resumindo aqui para você, tá? Então, vamos lá. Próximo. Olha outra aqui, ó. Gente, não vai dar para eu falar tudo aqui nessa aula, mas na aula anterior eu coloquei um PDF da aula anterior para você ler, tá abaixo, tá? Nessa aula também vai ser diferente. Esse slide que você está vendo aqui, ele vai estar em formato de PDF para você aqui abaixo. Você pode baixar e ler, tá? Porque não vai dar para falar todas as questões aqui. Eu acho que até inclusive a partir de agora eu vou só ler logo para a gente poder andar, tá? Então tá aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 20 e 21 diz assim, ó, afinal, Saul foi escolhido por Deus, pelo povo ou pela sorte que fora lançada? Problema, a Bíblia diz que Saul foi escolhido pelo povo, baseado em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 19. Pelo Senhor, conforme está aí em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 17. Também em capítulo 10, versículo 24. E por sorte, conforme está aí em 1 Samuel 10, versículo 20 ao 21, certo? E afinal, quem escolheu? Foi Deus, foi o povo, foi a sorte, como é que foi? Aí está aqui a alternativa para você aqui abaixo. Eu não vou comentar, leia aí para você ver, tá no seu slide, no seu PDF, mas eu quero te dizer uma coisa. Existem 3 tipos de homens chamados. Ou melhor, existem 3 tipos de chamadas, de homens chamados. Existem os homens que foram chamados por Deus, pelo povo e pelo inimigo. Existem pessoas que foram escolhidos por Deus, pelo povo e pelo diabo. Como assim?
Exatamente, eu repito, existem pessoas de forma diferente, eu vou repetir para você de forma diferente. Existem pessoas que são levantadas por Deus, pelo diabo e pelo povo, certo? Então, quem é levantado, quem é escolhido, quem é chamado por Deus, quando ele é aprovado, ele está apto a qualquer função, aonde colocar ele prospera, aonde colocar ele dá certo. Você vê José foi chamado e escolhido por Deus, aonde ele colocava a mão prosperava, tudo dava certo. Você vai ver o caso de Saul, que eu quero dizer aqui que ele foi escolhido pelo povo, tá? No meu ponto de vista, exclusivamente pelo povo, mas leio a sua afirmação aí, tá? Porque as 3 afirmativas bíblicas são verdadeiras, mas eu acredito que o que prevaleceu aí foi a escolha do povo. Deus é como se ele só assinasse embaixo, certo? Então, ele foi levantado pelo povo e existe aqueles que são levantados pelo diabo. E professor, quem é esse que foi levantado pelo diabo mesmo? A Bíblia diz que o diabo levantou um para se levantar contra Jesus, para vender Jesus, e esse era bom que nem tivesse nascido, tá bom? Então vamos lá, pulando aqui. Aqui ó, você vai ver algumas aparentes contradições que tem tudo a ver com os erros numéricos. Essas questões de erros numéricos, você tem que ver que às vezes o escritor ele quis arredondar o número e às vezes o outros ele cometeu um pequeno erro. Então leia aí para você não se perder, tá? Tá tudo mastigado aqui para você. Vamos pular aqui. Então, ó, falando de erros numéricos, tá aqui, ó, mais um erro, mais alguns erros numéricos, tá? Continuando em erros numéricos, ou falando de algumas aparentes contradições. Veja aí, ó, Salomão tinha também 40 mil manjedoras para os cavalos de seus carros e 12 mil cavaleiros, conforme está em 1 Reis 4. Segundo as Crônicas 9, teve também Salomão 4 mil. Afinal, ele teve 40 mil ou 4 mil? Aqui nós podemos ver outro erro dos copistas, onde a falha é uma letra decimal. O erro aqui já está se referindo a uma letra. Lembra lá no início que eu falei que uma letra causa toda a diferença? Então, gente, eu estou gravando essa aula aqui, mas aqui tem barulho. Vocês estão vendo que hoje está um barulho danado? Mas segura aí, viu? Pronto, crente. Nós finalizamos aqui esta aula falando sobre algumas aparentes contradições no Antigo Testamento. Foi 2 aulas para isso. A minha intenção aqui é apenas te mostrar que existem aparentes contradições na Bíblia. Porém, entretanto, todavia, são apenas aparentes, não há contradição na Bíblia. E eu estou aqui não para detalhar os detalhes, mas apenas para te mostrar que de fato isso existe. Por isso eu mostrei para você aí as aparentes contradições, tá? Do Antigo Testamento. Nas próximas aulas nós vamos mostrar para vocês as aparentes contradições, mas desta vez não no Antigo Testamento. Todavia, no Novo Testamento, será 2 aulas falando acerca disso. Mas eu quero deixar claro para você, isso aqui é uma forma resumida. Você pode baixar o nosso livro, você pode baixar os PDF, você pode procurar no YouTube. Tem muitas aparentes contradições na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Bereshit a Revelações, né? O livro de Bereshit de Gênesis, e vai aí Shemote, vai Vaikra, vai aí Abamidbar, vai Devarim. Então, de Gênesis a Apocalipse tem aparentes contradições. Tá bom? Espero que você tenha entendido essa aula, tenha gostado dessa aula. Nós temos muito mais coisa para estudarmos aí. E olha, a gente se vê na próxima aula. Então, shalom, shalom, letriot, a paz e até breve. Ah, professor, o senhor falou só em hebraico e grego. Então vamos lá. Adefós, Irene, Caiquiros, Jesus Cristo. Irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula, hein?